Hoje eu trouxe um arquiteto famosíssimo brasileiro que está morando na Itália para falar com vocês. Chega mais, Diogo! Só que não, ele não quer aparecer, mas ele tá aqui na minha frente, não dá pra ver o Diogo, porque eu separei algumas perguntas que vocês fizeram com muita curiosidade sobre essa questão da arquitetura aqui na Itália e de como funciona essa profissão por aqui. Contei pra vocês já em alguns vídeos que o Diogo conseguiu um trabalho aqui na Itália como arquiteto, né? O Diogo é arquiteto. E vocês, né, tiveram muitas dúvidas de como ele conseguiu, se precisa validar o diploma, se precisa falar o italiano fluente. Se era esse o vídeo que você tava esperando, já deixa um like aí pra ajudar a esse vídeo chegar a mais pessoas, que eu acredito que mais pessoas tenham dúvidas em relação à arquitetura na Itália também. Chega de enrolação e bora pro que interessa. Então eu vou falar sobre o processo até ele conseguir esse trabalho que ele tá hoje. Tudo começou quando a gente tava lá na Calábria, enquanto a gente tava fazendo o meu processo de cidadania italiana. A gente aproveitou aquele tempo que a gente tava meio inúteis, sem fazer nada, né? Era meio que um tempo de férias, assim. E o Diogo aproveitou aquele tempo para trabalhar num portfólio legal, né? Porque até então ele não tinha nenhum portfólio para conseguir um trabalho aqui na Europa. Trabalhou duro assim para fazer um portfólio muito legal, procurou boas referências. Eu vou deixar passando aí enquanto eu falo algumas imagens do portfólio dele. Ele pesquisou bastante referência para fazer esse portfólio, porque ele queria realmente chamar a atenção das vagas, né, com esse portfólio. Ele fez esse primeiro portfólio dele em inglês. O Diogo já começou a mandar o portfólio dele naquela época. Ele acabou fazendo 2 entrevistas enquanto a gente ainda estava na Calábria fazendo a minha cidadania. E aí uma entrevista foi para um escritório de Firenze, outra vaga era para um escritório em Milão. Como nem eu tinha terminado o meu processo de cidadania, então ele também ainda não tinha nada de documento, ele só tinha o visto de turista, né? Ele tinha esperança de que algum escritório aqui da Itália quisesse dar um visto de trabalho para ele. Então assim, ele não precisaria fazer um permesso de soggiorno. Só que nisso a gente descobriu que não funciona desse jeito. Você não consegue, já estando aqui na Itália, mudar o teu visto de turista para visto de trabalho. Ele teria que estar lá no Brasil e a empresa teria que querer já contratar ele morando no Brasil, e meio que enfim, a empresa ia fazer toda a parte burocrática, que quando ele viesse para o Brasil, aí ele já entraria na imigração da Itália e tal, já com um visto de trabalho, já com uma proposta de trabalho da empresa. E essas entrevistas que ele fez foram em italiano. O italiano dele era bem básico na época, a gente quase não falava italiano direito, mas ele sabia que você falar italiano era importante. Até os escritórios deram opção para ele se ele queria fazer inglês ou italiano. E ele falou assim: não, quero fazer italiano. Então, ele foi ousado, né? Mesmo não sabendo falar o italiano bem, ele arriscou no que ele sabia falar. Porque isso é importante também de, numa entrevista, você demonstrar que você está tentando aprender o italiano, que você está tentando aprender a língua. Isso vai fazer uma diferença na hora que você fizer uma entrevista de emprego. Acabou que não deu certo essas entrevistas, né? Aí ele decidiu se aquietar o coração. Ele também acabou começando a trabalhar com um escritório do Brasil, à distância, né? Home office, para ir fazendo um dinheirinho, assim, e ocupando o tempo dele. Depois de tudo isso, nós viemos para o norte da Itália. O Diogo ainda estava trabalhando naquele escritório do Brasil, né? Ele continuou trabalhando. E nisso a gente alugou a nossa casa, a gente veio para esse apartamento e tal. E o Diogo, ele só ia correr atrás do permesso dele quando a gente alugasse a casa. Ele sabia que, por exemplo, para dar entrada no permesso dele, a gente precisava já estar com a residência no meu nome. Esse é um dos requisitos lá para você fazer o permesso de soggiorno. Então, quando a gente se estabilizou aqui nesse apartamento e tal, estabilizou essa parte de mudança, ele voltou a buscar vagas de arquitetura aqui na Itália. Ele dava uma olhadinha aqui em Brescia, mas principalmente ele olhava por Milão. E aí até que ele conseguiu uma entrevista com um escritório de Milão. Esse escritório gostou muito do Diogo, gostou muito do portfólio dele, do trabalho dele, foi uma entrevista muito legal. E os caras, assim, tentaram fazer de tudo para contratar o Diogo, porque ele ainda não tinha o permesso de soggiorno e ele ainda não tinha nem agendado para fazer o permesso. E foi nessa entrevista que aí a gente descobriu aquela coisa que eu já comentei, que não tinha como a empresa, né, o escritório simplesmente mudar o visto de
de turista dele a um visto de trabalho, até porque na verdade o visto de turista dele já estava vencido, né? E acabou que não deu certo com esse escritório de Milão, e aí o Diogo depois disso foi correr atrás para marcar o permesso de soggiorno. E aí a história do permesso de soggiorno dele e várias dúvidas em relação a isso eu já respondi. Vou deixar na descrição desse vídeo o link sobre o permesso de soggiorno do Diogo para quem quiser assistir. Então em maio a gente foi na questura para dar entrada no permesso de soggiorno do Diogo. Aí ele saiu de lá com a ricevuta do permesso, e só com essa ricevuta, que é o recibo do permesso de soggiorno, ele já poderia trabalhar legalmente. E com essa ricevuta ele também já pôde marcar para fazer a identidade italiana dele e também fazer codice fiscale, tessera sanitária e essas outras coisas necessárias. A identidade ele acabou conseguindo agendar só para o mês seguinte, que daí foi junho, né? Mas nesse tempo aí ele foi procurando freneticamente por vagas. Aí ele se candidatou em muitas vagas de Milão e Brescia ele não estava olhando muito assim. Aí ele decidiu abrir o leque dele para olhar vagas aqui em Brescia também. Aí ele viu que aqui em Brescia não tinha muitas opções de escritórios assim de arquitetura. Então ele estava falando aqui que aqui em Brescia o que ele via eram mais assim escritórios que faziam projetos de interiores e não é o estilo de projeto que ele curte fazer. Um detalhe importante também, que quando a gente veio para Brescia, o Diogo ele também decidiu mudar o currículo dele, o portfólio dele, né, para o italiano. Em junho, no exato dia que a gente foi fazer na Comune a identidade do Diogo, depois quando ele estava voltando para casa, ele tinha visto no LinkedIn que abriu uma vaga para um escritório de arquitetura aqui em Brescia. E aí, tipo, ele nem foi olhar como que era o escritório, se era um escritório grande, se era um escritório pequeno. Ele só pegou e mandou, assim, ele tava super feliz que tinha dado tudo certo com a identidade e só pegou e mandou o portfólio dele. E aí no mesmo dia, aquele escritório já respondeu o Diogo marcando uma entrevista para segunda-feira. Esse dia que ele mandou o portfólio era uma quinta. Aí eles responderam no mesmo dia, marcando uma entrevista para a segunda da outra semana. E aí o Diogo foi lá na segunda fazer a entrevista e foi tudo em italiano. Aí o Diogo curtiu o escritório e tal, curtiu como foi a entrevista, eles também gostaram bastante do portfólio, viram potencial ali nele e chamaram ele para fazer um teste naquela semana mesmo. Pediram para ele ir na quarta e na sexta. Aí ele foi no teste, né, na quarta-feira. Tinha o pessoal lá que ajudou ele, né, que mostrou as coisas que tinham que fazer. Depois pediram para ele ir na quinta também. Aí ele também foi na quinta e depois foi na sexta, e depois foi na outra semana e foi na outra, e foi na outra. Ele tá indo até hoje. Bom, gente, então esse é um resumo aí de como que o Diogo conseguiu trabalhar nesse escritório de arquitetura aqui em Brescia. Agora, eu e o Diogo, a gente estava conversando aqui que a gente vai passar algumas dicas bem importantes em relação à arquitetura aqui na Itália. E essas dicas são baseadas nas experiências que o Diogo teve até agora. Em relação a sites, né, quais foram os lugares que ele pesquisou as vagas e tal. O principal foi o LinkedIn e ele também procurou algumas vagas pelo site Indeed. Então esses foram os sites que ele usou para pesquisar as vagas. Outra dica bem importante é sobre os softwares mais usados nessa área. E aí o Diogo tava falando que eles pedem muito software BIM. E dentro desses softwares BIM, o que eles mais pedem é o software Revit. Algumas vagas pedem também o ArchiCAD, mas o Diogo tava me falando aqui que a maioria pede o software Revit. Então fica aí dica para você, né? Se você ainda tá no Brasil e vem para a Itália, já vai começando a usar o software Revit, já vai treinando, já vai vendo vídeo no YouTube, porque acho que se você colocar no teu currículo que você tem o software Revit, vai fazer muita diferença na hora de você conseguir uma vaga de arquitetura aqui na Itália. Agora, uma outra dica muito importantíssima, a forma de contratação desses escritórios. Eles geralmente não contratam através daquele contrato determinado, indeterminado, que é o que a gente mais está acostumado a ver as empresas contratarem os funcionários aqui na Itália. Nós não estamos aqui dizendo que nenhum escritório de arquitetura não faz contrato de trabalho, né, nesse modelo, né, de determinado e indeterminado. Mas das experiências, das vagas que o Diogo mais viu até agora e das entrevistas que ele fez até agora, todos era partita IVA. O método de contratação era partita IVA. E o que é essa partita IVA? É como se fosse o MEI do Brasil aqui na Itália. Então você precisa meio que abrir a tua empresa
aqui na Itália para você poder ser contratada por esse escritório como se você fosse prestador de serviço. Então até o Diogo estava comentando aqui que ele viu isso não só para arquitetos, mas também como para engenheiros. E essa partita IVA a gente achava que era muito difícil de abrir, né? Porque você meio que deduz que tudo que você precisa fazer aqui na Itália precisa de muita burocracia. Mas eu acho que a partita IVA até hoje foi uma das coisas que menos precisou de milhões de documentos. Mas para abrir a partita IVA, o que você vai precisar é contratar um commercialista aqui na Itália, que é o contador, né, uma contabilidade. E aí você contrata esse commercialista e através dele ele vai abrir essa partita IVA para você, que vai ser gerado um código lá, um número que é como se fosse o seu CNPJ. O que pediu para abrir essa partita IVA foi só a residência do Diogo e a identidade dele italiana. E aí ele já tinha essas coisas e foi isso, gente. Ele abriu a partita IVA dele em um dia, foi rapidíssimo. E tem também o custo, né, do comercialista. Para abrir a partita IVA é gratuito, mas você precisa pagar o comercialista. E aí cada comercialista cobra o seu valor, tem a sua forma de pagamento. No caso do comercialista que o Diogo contratou, que foi indicação de um amigo lá do escritório, o valor é 600 euros por ano, mas ele só vai pagar esse valor daqui a um ano. Então a gente já vai se organizando financeiramente, daqui a um ano a gente saber que a gente tem que pagar o comercialista. E foi essa até a forma, né, que ele foi contratado por esse escritório aqui de Brescia, através da partita IVA. E essa partita IVA, o Diogo ele não abriu como um arquiteto lá na categoria, ele abriu a partita IVA como um desenhista técnico. Agora a gente entra aí no outro assunto, que é a questão da validação do diploma, porque o Diogo, obviamente, ele é formado como arquiteto pelo Brasil, e nós ainda não fizemos o processo de validação do diploma dele. Ele trouxe o diploma dele aqui para a Itália, porém a gente ainda não sabia como funcionava para fazer a validação. E aí a gente foi pesquisando, o pessoal lá do trabalho dele ajudou ele a entender como funcionava. E o que acontece? Para validar o diploma dele como arquiteto aqui na Itália, a gente precisaria ter começado o processo lá pelo Brasil. Então, se você ainda está no Brasil e é arquiteto e vai vir para a Itália e quer trabalhar na tua área, já vai começando aí no Brasil o processo de validação do diploma, porque você vai precisar pegar alguns documentos com a faculdade, você vai precisar assinar algumas coisas. A gente ainda não tem muita propriedade nesse assunto para explicar tintim por tintim, porque nós ainda também estamos entendendo como funciona a validação do diploma. Inclusive, assim que a gente conseguir ir para o Brasil, né, passar umas férias e tal, a gente já vai começar a resolver essa questão do diploma do Diogo. Enfim, gente, essa é uma dica bem importante. O processo da validação do diploma começa no Brasil. E aí, quando você vem para a Itália, que você dá continuidade no processo de validação do diploma. Outra coisa que muitas pessoas perguntaram foi em relação à língua também, né? A língua essencial é o italiano. Se você falar inglês, é um diferencial. Então, o essencial é o italiano e o diferencial é o inglês. Mas assim, mesmo que se você tiver um italiano básico, se o escritório gostar muito, né, de você na entrevista, ele vê que você tá se esforçando para falar italiano, para aprender o italiano, eles vão te dar a oportunidade. Foi assim com o Diogo. Ele não chegou lá com italiano fluente, ele estava com italiano basicão. Mas os caras deram oportunidade para ele e a cada dia ele tá aprendendo mais e agora ele já tá rasgando no italiano. Rasgando não, mas já tá bem melhor. E aí vocês também tiveram dúvidas de qual que é a área que o Diogo trabalha e o que ele faz lá nesse escritório que ele tá trabalhando. A área que o Diogo mais gosta de fazer, o que ele mais se identifica, é na área civil, então projetos arquitetônicos. O escritório que ele tá trabalhando aqui em Brescia é um escritório que ele é mais focado em projetos de escolas e projetos de hospitais. Então é um escritório que lida mais com obras públicas. Então é nisso assim que o Diogo acaba trabalhando no dia a dia dele. Faz um pouco de tudo assim, né? Ele tá me falando aqui, né? Lembre-se que ele tá aqui, então tudo que ele tá me falando eu tô repassando pra vocês. Ele faz imagens 3D, ele faz também projetos executivos. Agora, nesse momento, ele me disse que ele tá trabalhando em algumas imagens 3D para serem postadas no site do escritório e também nas redes sociais. Tá ali para fazer o que eles pedirem, entendeu? O que eles mandarem ele fazer, ele vai fazer. Agora, gente, as últimas coisas, assim, bem rapidinhas. Algumas pessoas perguntaram como são os salários de arquiteto aqui na Itália.
Só que isso é uma coisa que vai depender muito de cada região, de cada cidade. Como, por exemplo, em Milão, é óbvio que as vagas pagam um pouco melhor, porque é uma cidade maior, é uma cidade que tem um custo de vida maior, então o salário vai ser um pouco maior também. Aqui em Brescia já é um salário mais diferente, né? Já é um salário um pouco menor. Então isso vai depender muito, né, de cada região aqui da Itália. Mas se vocês entram no site Indeed, que é aquele de procurar as vagas, vocês podem fazer isso estando no Brasil mesmo. Vocês procuram as vagas e algumas vagas mostram o valor médio ali do salário daquela vaga. Então nisso, né, por exemplo, vocês estão aí se planejando para morar na região do Vêneto. Coloca ali arquitetura, né, vagas de arquiteto Vêneto. Vocês já vão ali ter uma noção sobre ter bastante oportunidades dessa área da arquitetura aqui na Itália. O Diogo falou que ele já viu bastante vagas aqui pela Itália, né? Então, cada região vai ter as suas oportunidades. Então é isso, assim, gente, oportunidade tem, sabe? Mas eu acho que o que vai depender é se vocês vão se empenhar, tipo, em fazer um portfólio legal, em dar pelo menos uma estudada no básico do italiano. Talvez já vir preparado com o software, né, que eu comentei ali, que é o que eles mais pedem. Então, acho que é isso que vai ser o diferencial na hora de vocês conseguirem oportunidade nessa área. E outra coisa que perguntaram é se existe preconceito por ser estrangeiro. Nas experiências que o Diogo passou até agora, ele não sofreu nenhum preconceito, né? Não tiveram preconceito com ele. Em nenhuma das entrevistas que ele fez, ele sentiu algo nesse sentido de preconceito e tal. Gente, hoje é outro dia, eu tô aqui até com outra roupa. Ontem eu estava terminando de gravar o vídeo, né, falando sobre arquitetura. E aí o armazenamento do meu celular acabou e eu acabei deixando pra finalizar esse vídeo hoje. E, gente, uma coisa muito importante também em relação a tudo isso que acabamos de contar pra vocês aí no vídeo. Toda a glória, assim, gente, é de Deus, sabe? Se o Diogo conseguiu esse trabalho, não é porque ele é talentoso, não é porque ele fez um portfólio muito bom, mas não, gente, é tudo graça de Deus, é tudo glória de Deus, assim, porque se ele tem o talento que ele tem, foi Deus que concedeu a ele esse talento, esse amor pela arquitetura, esse dom que ele tem nessa área da arquitetura. Então, essa criatividade, enfim, tudo isso a gente vê e crê como graça e dons que o Senhor deu a ele. O mérito, a glória, a honra é de Deus. Então, a gente não podia deixar de falar isso pra vocês, entendeu? Mas é isso, foi esse o vídeo de hoje, então, galera. Eu espero que tenha sido bom pra vocês, todas essas informações que a gente trouxe. Esperamos que possa realmente ajudar vocês. E, por favor, deixem um like aí no vídeo para eu entender que vocês curtiram esse conteúdo. E também compartilhem, né, com um arquiteto, uma arquiteta que vocês conheçam e que quer morar na Itália. Ajudem aí compartilhando esse vídeo e fazendo com que ele chegue a mais pessoas. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!